Você está cansada de dietas malucas, efeitos sanfona e promessas milagrosas? Eu já passei por isso. Até descobrir esses 7 estratégias de forma natural, simples e poderosas. E o melhor de tudo, sem sofrimento, sem fórmula mágica e com efeito e com resultado duradouro. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você incluir na sua rotina cada uma delas de forma prática, poderosa e de uma forma leve. Meu nome é Eleone, sou terapeuta naturopata. Eu ajudo pessoas a viver melhor através da saúde natural e de bons hábitos. E a primeira dica, a primeira estratégia que eu faço é tomar limão em jejum. Isso mesmo, uma estratégia muito simples, mas que faz muita diferença aí no processo de emagrecimento. Como que eu faço? Eu levanto de manhã, faço a minha higiene pessoal e tomo um copo de água morna, com o suco de um limão em jejum. Isso mesmo, faço todos os dias. Isso ajuda a eliminar peso e além de ser muito benéfico também para a saúde, vai ajudar aí a diminuir o colesterol, vai ajudar aí para a pressão. Então o limão é muito poderoso e quando a gente toma em jejum na água morna, ela ajuda muito para o processo de emagrecimento, ajuda também a eliminar as águas e as toxinas do nosso organismo, fazendo uma limpeza de dentro para fora. Isso vai melhorar a pele, vai melhorar o cabelo, vai ajudar para um monte de coisa. Então, o primeiro passo que eu faço, suco de um limão em um copo de água morna em jejum pela manhã. E a segunda dica, a segunda estratégia é vinagre de maçã. Isso mesmo, tomar vinagre de maçã antes das principais refeições, principalmente antes do almoço e antes da janta. Como que eu faço? Eu coloco, você inclusive tem uma bebida que a gente pode fazer e já deixar pronta na geladeira. Mas também você pode ter ali seu frasco de vinagre de maçã. Lembrando que tem que ser um vinagre de maçã orgânico. Lá no supermercado, na casa de produtos naturais, tem o vinagre de maçã orgânico. Tem que ser orgânico para ele fazer o efeito. Está escrito na embalagem, você vai pegar, vai perceber, você vai olhar que está escrito ali, orgânico. Então precisa ser o vinagre de maçã orgânico. Como que você vai fazer? Como que eu fiz? Como é que eu faço? Eu fiz essas estratégias que eu estou passando para vocês aqui e eliminei 9 quilos de uma forma natural, sem sofrer e que me deu saúde e qualidade de vida. Então, o vinagre de maçã você vai tomar uma colher em meio copo de água, 30 minutos antes do almoço. E também outra colher de vinagre de maçã à noite, antes do jantar, 30 minutos antes do jantar, junto com a água. Então, é dessa forma que eu tomo o vinagre de maçã. A terceira dica e a terceira estratégia para o processo de emagrecimento de forma saudável é a hidratação. Olha só, água, beber água. Parece uma coisa muito simples, mas a água é de suma importância para o processo de emagrecimento. A água ela auxilia ali para a gente ajuda na digestão, a água ajuda ali para a prisão de ventre, então é de suma importância nós estar tomando água. Segundo os estudos, o nosso corpo é formado com 60% de água. Isso varia também entre mulheres e homens e crianças. Crianças têm 75% é água, já mulheres aí é de 50% a 55% é água no corpo, homens de 60% a 65%. E quanto mais idade a gente vai tendo, quanto mais velho a gente vai ficando, menos águas a gente vai tendo no nosso corpo. Então, em média ali de 50% a 55%. Então, percebe-se que o nosso corpo é formado com grande maioria de água. Por isso, precisamos hidratar o nosso corpo. Tomar aí no mínimo 2 litros de água por dia. E eu digo no mínimo 2 litros de água por dia. Para quem pesa 60 a 63 quilos.
Se você pesa mais de 60, mais de 63 quilos, você tem que tomar muito mais água. Então, como é que a gente faz essa conta, essa soma? É 35 ml de água por quilo de peso. Então, um exemplo, uma pessoa de 63 quilos vai precisar tomar 2 litros e poucos de água. Então, é só você fazer a conta. Quanto mais peso você tem, mais água você precisa ingerir durante o dia. A desidratação vai causar inchaço, vai causar metabolismo lento e vai causar fome também. Por que o inchaço? Porque o nosso organismo ele retém líquido. Quando a gente não toma água o suficiente, o nosso organismo ele vai reter, ele vai se proteger, então vai fazer a sensação que a gente vai ficar mais inchada, mais gorda. A falta da água ele vai desacelerar o metabolismo, e isso vai fazer com que tenhamos dificuldade para emagrecer. Ele vai também vai ali dar prisão de ventre. Provocando prisão de ventre, você vai ir menos vezes no banheiro, fazer lá o número 2, e isso faz com que vai ficando toxina no organismo, a gente vai engordando e vai ficando aquelas toxinas ruins, e isso vem para a pele, dá na pele, dá um monte de efeito ruim quando o nosso intestino não funciona bem. Muitas vezes você está sentindo fome e na verdade não é fome, é sede, só que a sensação que você tem é que você está sentindo fome. Então, qual a técnica que você pode fazer? Você pode pegar, quando você está sentindo fome fora do horário, é você tomar um copo de água. Antes de comer alguma coisa, vai lá e toma um copo de água. Tomando aquele copo de água, espera uns 15 minutos. Se a fome não passou, é porque realmente era fome, senão era sede disfarçada de fome. Eu passei por essa situação. Muitas vezes eu estava com fome, parecia que estava com fome e não era fome, era falta de água. E conforme eu fui aprendendo, fui buscando, descobrindo e fui colocando na prática do dia a dia, eu descobri tudo isso e pratiquei e pratico no meu dia a dia. Hoje, graças a Deus, eu emagreci e mantive o meu peso. O mais interessante é emagrecer e ainda manter o peso. E isso que dizem que depois dos 40 anos é difícil emagrecer. Olha só, então vai muito da cabeça da gente e da gente fazer as coisas certas. Por isso que eu digo, as dietas, sim, dieta é interessante, desde que seja uma dieta adequada. Então eu prefiro então ter essas dicas, essas estratégias que vão fazer bem para a minha saúde e que da mesma forma vão ajudar a emagrecer. A quarta estratégia é a formação do prato, como a gente compor o nosso prato de alimentação. Olha só, para a gente ter uma estratégia para poder emagrecer de forma saudável, a gente tem que pegar o nosso prato e preparar ele assim. No almoço e no jantar, por exemplo, precisa ser 50% de legumes e salada, 25% de gorduras boas, sementes, abacates, azeite de oliva extra virgem, óleo de coco extra virgem, proteínas, que é as carnes, os ovos. Então, 25% de proteínas e gorduras boas, 50% de legumes e verduras e os outros 25% então de carboidrato e leguminosas. As leguminosas são os feijão, os grãos de bicos, as lentilhas e os carboidratos, um arroz integral, um cuscuz, uma polenta, uma batata, pode até ser macarrão, mas pequena quantidade, batata doce, batata inglesa. Então, tudo que contém carboidrato tem que ficar dentro desses 25% na composição do nosso prato. Mastigar o alimento, não tomar líquido durante as refeições, que isso faz com que a gente engorda. Se a gente comer muito rápido também, não vai dar tempo de absorver direito o alimento e isso vai engordar. Então a gente tem que ter essa consciência, comer devagar, mastigar, não tomar líquido, comer o prato com a quantidade certa e sair da mesa com um pouquinho de fome, porque demora em média aí de 10 minutos para o estômago mandar o comando no cérebro que a gente está satisfeito. Então, interessante a gente sair com um pouquinho de fome, que depois você vai perceber que não estava com fome, é porque talvez comeu muito rápido ou tomou líquido na refeição. E aí, esse vídeo
tá fazendo sentido para você? Essas informações tá fazendo sentido para você? Se estiver fazendo sentido para você esse conteúdo, se inscreva aqui no canal, acione o sininho, que toda semana tem vídeos novos aqui de dicas, de informações sobre saúde natural, receita saudável e muito mais informações para agregar aí na sua saúde e na saúde da sua família. E você, como costuma compor o seu prato? Tem sentido o que eu estou falando aqui? Você já imaginou que seria tão prático e simples emagrecer de forma saudável? E fica atenta que os outros vai ser top também. No final você vai dizer: nossa, é tão simples. E é simples, gente, é simples. É a cabeça da gente que faz com que a gente pense que para emagrecer a gente precisa fazer dietas loucas. E a quinta dica, a quinta estratégia para o processo de emagrecimento é o exercício físico. Exatamente, exercício físico não tem como escapar. Não importa qual exercício que você faça, desde que você pratique o exercício. Se você gosta de correr, corre. Se você gosta de caminhar, caminha. Se você gosta de fazer pilates, academia, pular corda, fazer aeróbica, bicicleta, o que você gosta. Mas desde que faça uma atividade física todos os dias, é importante todos os dias. Assim como o nosso corpo precisa se alimentar todos os dias para manter forte e com vitalidade, o nosso corpo também e a nossa saúde também precisa de movimento, de exercício. Isso vai ajudar para toda a saúde em geral e principalmente para emagrecer. Se você seguir essas 7 estratégias que eu estou te falando aqui, essas 7 dicas, você vai ver que você vai dar muita diferença. Em questão de um mês, você vai sentir grande diferença. Eu falo por experiências próprias. Eu não estou falando para você uma coisa que eu não vivi, que eu não fiz. Eu fiz isso e deu certo, e eu passo para as pessoas essas dicas poderosas e que funciona. Claro, tem outras coisas também que a gente pode fazer no processo do emagrecimento, mas essas 7 dicas aí é infalível, ajuda muito no processo de emagrecimento. E a sexta estratégia, a sexta dica é o jejum. É exatamente o jejum, gente. O jejum é uma forma magnífica, poderosa, milagrosa de resultado no processo de emagrecimento. Ai, Leone, mas o que é o jejum? Ah, terapeuta, como que eu faço esse jejum? Como é que eu faço esse jejum? Eu faço da forma muito simples e que realmente funciona. Por exemplo, se eu jantar à noite, claro, uma janta leve, uma janta leve de frutas, verduras ou uma coisa leve, à noite, eu janto às 8 horas e depois no outro dia eu só tomo café às 8 horas da manhã. Então, olha só. Então, nesse período, tá dando 12 horas sem alimentação. 12 horas de jejum, que é um período que o nosso organismo, nosso corpo, vai fazer as queimas de gordura e ajuda para o diabetes, para o colesterol, para o triglicerídeo. Não é só no processo de emagrecimento, ele traz benefícios completos para a nossa saúde. Esse período sem alimentação, esse jejum, pode fazer 16 horas. Eu fiz muitas vezes de 12 horas, muitas vezes eu fiz de 14 horas e muitas vezes eu fiz de 16 horas, mas não passei das 16 horas. Então eu controlei conforme a gente quer. Tem dias que você faz de 12 horas, mas tem dias que você pode fazer um período de jejum de 14 horas. E outros dias você pode fazer 16 horas. Vai aí do que você comeu um dia antes e como que você vai estar no outro dia. Lembrando que um pouquinho de fome não mata ninguém. Isso faz com que a gente emagrece. E não é passar fome, é comer de forma saudável e inteligente. Por exemplo, então vamos fazer lá, janta às 20 horas e toma café no outro dia às 8 horas da manhã. Se você puder deixar para tomar café só às 10, já vai dar 14 horas de jejum.
o efeito é maior e mais rápido. Então, no primeiro mês, sim, eu fiz de 14 a 16 horas, que foi para acelerar o processo. Hoje eu mantenho 12 horas, eu costumo jantar, então 8 horas e tomo café no outro dia às 8 horas da manhã. Inclusive vai ter um sono melhor, um sono reparador, porque o nosso estômago não vai estar cheio. A gente vai dormir, vai descansar, vai acordar descansado, não vai ter pesadelo, porque quando a gente dorme com o estômago cheio, vai ter pesadelo à noite e no outro dia com certeza vai acordar cansado. Então, jantar no mínimo 3 horas antes de dormir. Por exemplo, se você for jantar às 8 e for dormir às 11, por exemplo. Então, se você quer dormir às 10, você janta mais cedo, tá? E o sétimo e a última dica, a última estratégia é alimentação. Falamos do prato de comida, que como é que devemos compor o nosso prato, e agora ela fala de novo de alimentação. Como assim? Exatamente, essa alimentação que eu estou falando para você é ser inteligente na escolha da alimentação. Eu falei lá no outro passo, que é a forma como nós preparar o prato, a formação do prato, dos alimentos. Agora a gente está falando da alimentação. Comer mais alimentos naturais. Evitar alimentos, comer menos alimentos industrializados e comer mais alimentos naturais. Evitar ali doces, excesso de doces, carboidratos simples, evitar embutidos, evitar temperos prontos, evitar refrigerante. Então, todos esses produtos alimentícios que são embutidos, são industrializados, eles fazem muito mal para a saúde e para o emagrecimento, então nem se fala. Então, diminuir essa parte, esses alimentos industrializados e comer mais alimentos naturais. Ah, mas eu não posso nunca comer um hambúrguer, comer uma batata frita ou comer uma lasanha, um negócio assim. Pode, mas tudo em pequenas quantidades e preferir sempre mais os alimentos naturais, os alimentos que vão saciar a sua fome e que vão ajudar no processo de emagrecimento e que vão ajudar para a saúde. Então, o que eu eliminei da minha vida, que eu praticamente eliminei, eu comia muito pão, muitas farinhas, muitas coisas farinadas que contêm açúcares e glútens, né? E carboidratos simples. Então eu cortei aí muitos pão. Estou substituindo o pão por tapioca, crepioca. Tem várias formas da gente substituir. Inclusive aqui no canal tem várias receitas, gente. Confere aqui. Tem várias receitas de saudável que você pode estar substituindo o seu café da manhã, o seu jantar por receitas saudáveis e que não vai prejudicar aí no seu processo de emagrecimento. Inclusive eu vou deixar aqui uma das receitas saudáveis, confere para você ver, tem muitas, mas eu vou deixar o link de uma aqui para você ver como é simples e fácil e rápido para substituir um café de manhã de forma saudável, um jantar de forma saudável. Então é isso, é a gente colocar mais alimentos puros na nossa mesa. Eu tinha o hábito de tomar líquido durante as refeições, cortei esse hábito. Eu tinha hábito de comer, como eu falei, muito pão, muito doces, eu gostava muito de doce. Fui cortando isso e olha só, deu um resultado maravilhoso. E sem falar na qualidade de vida que eu senti e também, claro, né? Nós, mulherada, o autoestima melhora, tudo melhora quando a gente está bem, quando a gente consegue manter um peso aí ideal. A gente precisa ser uma pessoa saudável, procurar ser o mais saudável possível e o processo de emagrecimento exige isso, a gente cortar esses tipos de produtos alimentícios que vão fazer mal para a saúde e principalmente engordar. Frituras, sorvetes, hambúrgueres, pizzas, essas coisas. Não é que não vai comer, diminui. Se você comia uma certa quantidade, corta pela metade, é isso que eu quero dizer, não precisa eliminar de vez do seu prato, mas comer com menos frequência e com menos quantidade. Você achou interessante esse conteúdo? Se você achou interessante, achou legal, compartilhe aí com mais pessoas, com a sua amiga, para que ela também possa ter
uma saúde melhor, aquela pessoa que quer emagrecer e não sabe como, fica procurando dietas malucas, procurando fazer aquelas coisas sobrenatural para emagrecer e não consegue. Passa para ela esse vídeo, compartilha com ela, que eu tenho certeza que se você e a pessoa aplicar esses passos, essas dicas que eu passei aqui, você vai ter resultado assim como eu tive. Então, vamos compartilhar o máximo de pessoas essas informações para que muito mais pessoas estejam aí saúde, com qualidade de vida e que consiga ter o peso ideal para cada um. E um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos.